Ouça a partir de agora o programa Acorda Bênção, com o pastor Amaro Correia. Ouça agora a voz do divino. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos voltar as nossas atenções aqui para Marcos, capítulo 12, dessa feita do trecho que compreende do versículo 18 ao versículo... Bem, nós vamos falando por causa da exiguidade do tempo, né? Como estava há pouco falando que Marcos, que já ministramos a segunda parte, já está postada aí no nosso Face, logo no site e no aplicativo do Acorda Bênção. Nós vamos então voltar as nossas atenções pela terceira vez aqui ao capítulo 12 de Marcos, por isso que está postado como Marcos parte 2, não é? E vai estar postado como Marcos parte 3, a ministração de hoje, que diz respeito a esse trecho aqui do versículo 18, quando os saduceus, que era também um grupo religioso, não é? Que não criam na manifestação angelical e não criam também na ressurreição dos mortos. Mas observe a astúcia dos saduceus. Veja a astúcia dos saduceus, né? Nós já falamos deles quando ministramos o capítulo 3 do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Mateus. Se eu não me engano, falamos dos saduceus. Isso mesmo, né? Falamos dos fariseus e falamos deles, os saduceus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que foram também muitos deles, junto aos fariseus, que foram ao batismo de João, os quais também João os chamou de raça de víboras. Então, os saduceus, cujos membros vinham das classes mais abastadas e do sacerdócio, eles eram os antissobrenaturalistas da época de Cristo. E como já adiantei, eles negavam a realidade da ressurreição corporal, eles negavam a realidade do juízo futuro, o juízo que traz condenação e recompensa, se for o caso, e negavam também a existência de anjos. Embora defendessem a lei escrita, mas eles também opunhavam-se às tradições orais observadas pelos fariseus. Os saduceus, eles vinham de uma família de sumos sacerdotes de Jerusalém. Então, havia interesses diretos no aparelho cultual do templo e frequentemente colaboravam com os governantes romanos.
E a gente percebe na aparição dos saduceus, eles opondo-se a Jesus com muita veemência, né? Mas eram condenados com igual severidade que os fariseus também eram condenados. E foram eles que também, indo a João lhes disse: raça de víboras, quem vos induziu fugir da ira vindoura? E agora nós temos uma situação aqui nesse capítulo 12 de Marcos, que é intrigante por parte deles, mais uma vez, já que não criam. Por que fazer a pergunta de uma situação que eles levaram a Jesus, não é? Mas a ideia dos saduceus, a exemplo dos fariseus e herodianos, que a gente viu no versículo 13, era de pegar Jesus em alguma falha, era de pegar Jesus em alguma palavra assim, era de encurralar o mestre. Era de encurralar o mestre, não é? E o que acontece? Eles, que já diziam não haver ressurreição, mas consideravam a lei, aí disseram: mestre, Moisés nos escreveu que se morresse o irmão de alguém e deixasse mulher e não deixasse filhos, seu irmão tomasse a mulher dele e ressuscitasse descendência a seu irmão. Havia 7 irmãos. O primeiro tomou mulher e morreu, sem deixar descendência. Aí o segundo também tomou e morreu, e não deixou descendência. E o terceiro da mesma maneira. E os 7 irmãos tomaram-na, sendo, contudo, porém, terem deixado descendência. Finalmente, perguntaram a Jesus: depois de todos, morreu também a mulher. Na ressurreição, quando ressuscitarem, de qual destes será a mulher? Porque os 7 a tiveram por mulher. Aí eles não sabiam, se sabiam, cair por terra, né? Porque a pergunta era capciosa. A ideia era de pegar Jesus em alguma falha. Aí Jesus lhes respondeu dizendo: porventura não errais vós em razão de não saberdes as Escrituras, nem o poder de Deus? Porquanto, quando ressuscitarem dos mortos, nem casarão, nem se darão em casamento, mas serão como os anjos nos céus. Acerca dos mortos que houverem de ressuscitar, não tendes lido no livro de Moisés como Deus lhe falou na sarça, dizendo: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Ora, Deus não é de mortos, mas sim é Deus de vivos. Por isso vós errais muitos. Por isso vós errai muito. Mas vamos lá. A ressurreição é um tema da nossa fé muito palpitante de se falar. Isso é evidência de que quando morremos não somos exterminados. Isso é evidência de que quando morremos não se acaba tudo. Acaba a vida nesta dimensão, do físico, do visível, do palpável. Mas quando o ser humano morre, ele vai para a eternidade. A Bíblia diz que o corpo vai ao pó e o espírito vai para Deus. Esse ir para Deus
é ser lançado na eternidade, porque nem todo mundo vai para Deus no sentido de seio de Abraão. E o que está escrito lá em Eclesiastes, né, que o corpo vai ao pó e o espírito vai para Deus, não é como a gente às vezes, querendo dar uma condolência às pessoas, a gente dizia que Deus o tenha ou que Deus o bote em um bom lugar. Isso são palavras sem esclarecimento, sem conhecimento, quando dizíamos isso. Porque a Bíblia diz que não é Deus que bota num lugar nem em outro lugar, ou seja, não é Deus que leva para o céu nem para o inferno. As pessoas, infelizmente, é quem vão com seus próprios pés. Não é? Há um versículo, eu não lembro exatamente agora a referência, mas diz isso, que o ímpio ele caminha para a perdição com seus próprios pés. Quando Eclesiastes, a gente lê em Eclesiastes que o corpo vai ao pó e o espírito vai para Deus, que o deu, esse ir para Deus é ser lançado na eternidade. Como está escrito em Hebreus 9:27, ao homem está destinado a morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Não é? Eclesiastes 12, verso 7, e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Esse voltar para Deus é ser lançado na eternidade. Não é que a pessoa vai para Deus e Deus diga assim, não, você fica aqui e você desce. Ou você vai para o Hades, você vai para o inferno. Não, não é assim. Não é? Quando acontece da pessoa falecer, já está estabelecido que quem tiver no caminho que é Jesus, vai para o paraíso, vai para o seio de Abraão. Quem não estiver no caminho que é Jesus, falecendo, indo a óbito, vai para o Hades, para o lugar de tormento. A gente aprende isso na parábola em Lucas capítulo 16. Aí haverá duas ressurreições. A primeira ressurreição se dará para os que estiverem no seio de Abraão. Essa ressurreição será para os que morrerem salvos. Os que estiveram aliançados com Deus desde a época do Velho Testamento. Estiveram aliançados com Deus como quem entrega a vida para Jesus. Está vivendo o Evangelho de Jesus Cristo. Isto é estar aliançado com Deus. Aí quando acontecer o arrebatamento da igreja, a pessoa vai ressuscitar. Mas deixa eu voltar aqui a esta vida e a situação da morte. Por isso que é importante, amado, viver com Jesus. Para que se morrer, morrer com Ele. Porque depois de morrer não adianta, não tem perdão, como eu estava explicando aqui ao amado ouvinte, ao meu querido Roberto. Depois da morte não tem como se salvar. Ou foi a Roberta ou foi o Rafael que eu estava dizendo isso. Por isso que é importante viver com Jesus. Não é? Aí, vivendo com Jesus, a probabilidade de morrer com Ele é de 100%. Morrendo com Cristo, na ocasião do arrebatamento da igreja, aí ressuscitará. Os que estiverem no Hades não ressuscitarão na ocasião. Aguardarão o juízo final. Aguardarão o juízo final, porque vão ressuscitar para ser lançado no lago de fogo. Tem umas pessoas que dizem, eu não acredito que o inferno existe, a pessoa fica lá se queimando, derretendo. Não, não vai ficar derretendo, não. Porque não vamos, graças a Deus, eu espero não ir. Quem for para o inferno não vai nesse corpo, como quem vai para o céu também não vai neste corpo. Será um corpo preparado para o céu, como será um corpo também preparado
para o inferno. Não será um corpo nessa matéria, nessa estrutura. Não será um corpo dessa estrutura. É quando Jesus diz que seremos como os anjos. Não é? Com relação aqui ao casamento, os anjos são seres assexuados. Mas eu aqui dentro do estúdio da evangélica, a porta ali fechada, pode aparecer um anjo aqui. O nosso corpo será igual ao corpo de Jesus quando ressuscitou. Será um corpo glorioso. Isso para o céu. Como quem for lançado no inferno, vai receber um corpo para a estrutura do inferno. Onde o fogo não apaga, onde o bicho não morre, onde só há pranto e ranger de dente. Mas não vai ficar derretendo, não, como plástico. Ou como carne que se faz churrasco. Que fica pingando aquela gordura, aquele óleo, aquela coisa. E a carne vai, e se deixar muito tempo, ela diminui de tamanho mais ainda. E depois fica tostada. Não vai tostar no inferno, não. Porque o inferno, o fogo, vai arder na consciência das pessoas. Das inúmeras oportunidades que tiveram de se arrepender e não se arrependeram. Deixaram passar a oportunidade, não ouviram Deus, não quiseram ouvir ninguém, quiseram viver segundo a maldade de seus corações, resolveram trilhar por caminhos que aos seus olhos eram bons, mas o final era de morte. Não amaram a Deus, como é o primeiro mandamento que está aqui no capítulo 12 de Marcos, versículo 29, que é de amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento e de toda a força. Não amaram sequer o próximo como a si mesmo. Aliás, nem se amaram. Porque enquanto o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, o segundo mandamento é amar o próximo, mas amar o próximo depois de amar a si mesmo. E quem ama a si mesmo se cuida. Quem ama a si mesmo se valoriza. Quem ama a si mesmo cuida melhor da saúde. Quem ama a si mesmo não vive se expondo neste mundo que jaz no maligno. Porque se já corre perigo quem não se expõe, quem vive de casa para o trabalho, de casa para a igreja, de casa para a faculdade, para o colégio, do colégio para casa, da faculdade para casa, do trabalho para casa, da igreja para casa. Isso já está se expondo neste mundo. Imagine quem vive no vício, nas noitadas, nas farras, nas orgias. Imagine quem vive nas boates, nas gafieiras, nos antros de prostituição. Imagine quem se junta com quem não tem nada a oferecer de bom. Imagine quem se junta com maus exemplos. Imagine o quanto não se expõe. Como diz os mais antigos, quem se junta com porco, farelo come. Ou então, quando eu estava conversando com um pai, um dia desses, a gente falava desse outro adágio que se diz: dize-me com quem andas, que eu te direi quem sois. Porque o pai chegou para dizer a mim que se o filho, por exemplo, caísse numa prisão, ele não me ouviria um palito para tirá-lo da prisão, porque alguém chegasse e dissesse: mas fulano é inocente, rapaz. Mas sim, mas eu avisei a ele.
Não ande com gente assim, porque senão, quando a casa dele cair, você vai estar debaixo e você vai ser atingido. E não é verdade? Então o que vai arder no inferno é a consciência das pessoas. Não é? Mas voltando ao texto aqui, que só vamos infelizmente nos deter até o versículo 27, por isso que teremos Marcos aí, capítulo 12, parte 4. Por causa da exiguidade do nosso tempo, é que os que ressuscitarem e estiverem nos céus vão viver uma vida gloriosa, só que não se darão em casamento, porque seremos como anjos. Não teremos essa coisa de libídio, não teremos essa coisa de apetite sexual, né? Seremos seres assexuados, seremos como os anjos. E glória a Deus por isso, não é, irmãos? Porque se o céu fosse ter essa carnalidade que a gente tem nesta vida, misericórdia. Porque o que mais perturbam as pessoas é a tal da carnalidade. E quando eu falo da carnalidade, eu não me refiro só à prática sexual, não. Que é algo que pesa. Pesa para quem já teve e fica sem. Pesa para quem tem curiosidade de experimentar. Não é? Pesa quando o libídio está aflorado e a pessoa não se policia, quando não tem um cônjuge. Se às vezes tendo um cônjuge não se policia, imagine não tendo. Aí cai na prostituição, cai na fornicação, como cônjuge, ou seja, uma pessoa comprometida com a outra que não se policia, não vigia, acaba caindo em adultério. E todas essas 3 situações da lascívia, o adultério, a prostituição e a fornicação, são práticas que o inimigo usa para desmoralizar as pessoas. Isso tem infernizado famílias, isso tem infernizado vidas, isso tem infernizado pessoas, isso tem infernizado sociedades, ministérios, igrejas, instituições. Tem gente morta por causa disso, tem gente presa por causa disso, tem gente com a vida na lama por causa disso. Imagine se no céu entrasse essa carnalidade. Aí no céu não haverá esse tipo de coisa, porque seremos como anjos. Haverá outras satisfações, haverá outros contentamentos, haverá outras realizações em nós. Louvado seja Deus. Porque casar é bom. Viver um casamento intenso, em todos os sentidos, aspectos, é coisa maravilhosa. Porém, no céu, nós teremos motivos e elementos e coisas mais satisfatórias, indescritivelmente satisfatórias, prazeres indescritivelmente melhores. Louvado seja o nome de Jesus.
porque teremos esta presença plena do Senhor em nossas vidas. Porém, amados, para que isso seja verdadeiro em nós, cuidemos de participar da primeira ressurreição. Cuidemos de participar da primeira ressurreição, como está escrito em Apocalipse, capítulo 20, versículo 6. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Procure participar da primeira ressurreição. E para participar da primeira ressurreição, que se dará com a vinda de Jesus, porque quando a trombeta tocar, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois os vivos serão transformados, como está escrito em 1 Tessalonicenses 4, versículo de número 16. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16 e 17. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois os vivos serão transformados e subiremos a encontrar com o Senhor nos ares e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então, para participar da primeira ressurreição, caso morramos daqui para a vinda de Jesus, é necessário viver com Jesus. Procure viver com Jesus. E procure viver com Jesus de maneira intensa. E não deixe para fazer isso depois que virar o ano, não. Comece a fazer isso hoje. Comece a fazer isso, aleluia. Comece a fazer isso nesta manhã de sexta-feira. Comece a fazer isso a partir desta palavra. Em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Você acabou de ouvir o programa Acorda Bênção, com o pastor Amaro Correia.